Pauta do dia 29/10/2012. Primeira reunião extraordinária. Como anúncio legal e sob a proteção de Deus, declaro-se aberta a reunião. Peço ao secretário para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tomava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, está livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curado, não em dia de sábado. O Senhor lhes respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja de sábado? Esta filha de Abrão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavras da salvação. As palavras de Deus iluminam a nossa reunião de hoje. Peço ao secretário que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2012. Aos 20 dias do mês de outubro de 2012, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O presidente deu abertura à reunião observando os preceitos regimentais. De acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada e assinada por todos os vereadores. O secretário fez a leitura para a entrada em tramitação dos projetos de resoluções. De autoria do vereador Jamir Soares, que concedem títulos de honra ao mérito a João Paulo Teixeira Cunha e Valdevino Soares Bernardes. De autoria do vereador José Aparecido da Silva, que concedem títulos de cidadão honorário a Marcos Antônio Rodrigues, Roberta Castro Londe e Quintino Muniz Leão. De autoria do vereador Eduardo Carvalho, que concede o título de cidadão honorário a Kilder Diniz. O secretário fez a leitura para a entrada em tramitação dos projetos de leis que dá denominação à quadra esportiva que menciona e dá outras providências. Quadra poliesportiva José Ronaldo Teixeira. Projeto de lei que dá denominação à quadra esportiva que menciona e dá outras providências. Quadras de esporte Terezinha Moreira Gontijo Alves Teixeira. A ata está em discussão. Não havendo manifestação, declara a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinado por todos os vereadores. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 22 de outubro de 2012. Aos 22 dias do mês de outubro de 2012, às 21 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião extraordinária com a finalidade de votação dos projetos de resoluções que concedem títulos de honra ao mérito e cidadão honorário. O presidente deu abertura à reunião, observando os preceitos regimentais e, de acordo com o livro de frequência, constatou-se a presença de todos os vereadores. Foram aprovados em votação secreta por unanimidade os projetos de resoluções que concede o título de honra ao mérito a Carlos Geraldo Teixeira, João Paulo Teixeira Cunha, Valdevino Soares Bernardes e Ziquinha Vidros Limitada.
foram aprovadas em votação secreta por unanimidade os projetos de resoluções que concedem títulos de cidadão honorário a Kilder Diniz, Maria das Graças Nascimento de Abreu, Marcos Antônio Rodrigues, Quintino Muniz Leão, Roberta Castro Londe. A ata está em discussão. Não havendo manifestação, declara a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinado por todos os vereadores. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012. Entrada em projeto de resolução. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Silvio da Cunha. Autoria do vereador Vilmar Arantes Júnior. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Silvio da Cunha. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Silvio da Cunha. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 29 de outubro de 2012. Entrada em projeto de resolução. Concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Geraldo Peixoto. Autoria do vereador Vilmar Arantes Júnior. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Geraldo Peixoto. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Geraldo Peixoto. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. A Câmara Municipal de Arcos, 29 de outubro de 2012, Vilmar Arantes Júnior, vereador, autor da resolução. Entrada em projeto de lei número 045 de 2012, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Autoria do Poder Executivo. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Ofício do Gabinete do Prefeito, 496 de 2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, estamos encaminhando para a Egrégia Câmara o projeto de lei 045 de 2012, conforme solicitado no ofício 94 de 2012. Diante das necessidades, solicitamos que o projeto seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Claudenir José de Melo, prefeito municipal. Projeto de lei número 45 de 24 de outubro de 2012. Dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º, fica o prefeito municipal autorizado a suplementar os elementos abaixo: 31.90.00, 33.90.00, 44.90.00, valor R$100 mil. Artigo 2º, os recursos necessários para atender o disposto nesta lei será a redução no orçamento da Câmara Municipal das seguintes dotações: 15, 55 mil, 17, 10 mil, 23, 10 mil, 25,
25 mil reais, perfazendo um total de 100 mil reais. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 24 de outubro de 2012, Claudenir José de Melo, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei número 046 de 2012, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias da outras providências. Autoria do Poder Executivo. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Ofício número 497 de 2012. Senhor Presidente, o presente projeto de lei que segue apenas destina-se a abrir crédito especial no Fundo Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde, destinados à aquisição de materiais de consumo. Contando com a atenção dos nobres vereadores, aguardamos a aprovação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Claudenir José de Melo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 46, de 25 de outubro de 2012, dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º, ficam abertas as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas, e quando se fizerem necessários os seguintes créditos suplementares: Fundo Municipal de Saúde, 31,90, valor 250 mil reais, 33,90, valor 250 mil reais, total 500 mil reais. Artigo 2º, os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei serão por redução das dotações orçamentárias da Prefeitura, Fundação Municipal de Saúde e Assistência de Arcos, Fundo Municipal de Saúde e ou por excesso de arrecadação. Artigo 3º, a abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2012, conforme definida na Lei Municipal número 2457 de 2011. Artigo 4º, a utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 25 de outubro de 2012, Claudenir José de Melo, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei que dispõe sobre instituição do Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Arcos. Autoria do vereador Geraldo Cláudio Rodrigues, Eduardo de Carvalho Faria, Jamir Soares dos Reis. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. O projeto de lei dispõe sobre a instituição do Programa de Alimentação do Trabalhador aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Arcos. Fica instituído o Programa de Alimentação do Trabalhador, consistente na concessão de cestas básicas ou equivalente aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Arcos, a ser regulamentada por meio de resolução do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. Os benefícios constantes do PAT deverão ser implementados a partir de 1º de janeiro de 2013. Artigo 2º. O PAT não será concedido aos servidores públicos ativos. Primeiro, de licença não remunerada pela Câmara Municipal que implique afastamento do serviço. Segundo, que estejam cedidos a outros órgãos sem ônus para o Poder Legislativo. Terceiro, suspensos previamente ou não em decorrência de processo administrativo ou sindicância.
Parágrafo 1º. O programa de alimentação do trabalhador deverá ser calculado de acordo com os dias efetivamente trabalhados. Parágrafo 2º. Será considerado o dia de trabalho tendo como referência o mês de 30 dias, considerando dias efetivamente trabalhados. Segundo, sábado, domingo e feriado. Terceiro, dia em que é decretado ponto facultativo. Quarto, período de férias e férias-prêmio. Quinto, licença ou concessão que impliquem afastamento de serviço mediante a apresentação de comprovante, exceto nos casos previstos no inciso 1º do caput do artigo 2º. Artigo 3º. O programa de alimentação do trabalhador será concedido a todos os servidores públicos ativos, independente da jornada de trabalho. Artigo 4º. O valor do PAT a ser fixado por meio de resolução, conforme o artigo 1º desta lei, deverá ser atualizado anualmente conforme a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC e IBGE, através de resolução do Poder Legislativo. Artigo 5º. A concessão do PAT poderá ser suspensa a qualquer momento pela mesa diretora da Câmara Municipal de Arcos, mediante lei, em caso de ocorrência de limitação e de empenho a que se refere a Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 6º. O PAT, instituído por esta lei, terá caráter indenizatório e não integrará o vencimento, remuneração para quaisquer efeitos. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações do orçamento vigente. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 29 de outubro de 2012. Vereadores autores do projeto: Jamir Soares dos Reis, Eduardo Carvalho Faria e Geraldo Cláudio Rodrigues. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa reunião. Ficando, os senhores vereadores, se tiver de acordo, convocado para uma reunião, outra reunião extraordinária, como esse projeto é pedido de caráter de urgência, se os vereadores estiverem de acordo, após essa reunião a gente fazer mais uma reunião. Pauta do dia 29/10/2012, segunda reunião extraordinária do dia. Como anúncio legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Peço ao secretário que faça a leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavras da salvação. As palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. A ata da reunião anterior será feita na próxima reunião ordinária. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 45, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias da outra providência. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, emitem o seguinte parecer: o referido projeto se faz jus e necessário, visto que a proposta atende às necessidades do Executivo, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, vereadores Eduardo Carvalho, José Aparecido e Vilmar Arantes.
O projeto de lei está em primeira discussão. Presidente, Palavra, vereadora Marlene. o projeto é destinado ao Fundo Municipal de Saúde e segundo o companheiro Zeneca, né? Ao ler, o companheiro Pedro leu 31, a rubrica 3190, é 3.1.90. É 3.3.90. Só para retificar, viu, Pedro? O 45, vereador. Nós estamos votando agora o 45. Pois é. O 46 também não, desculpa, tá, tudo bem. Eu observei também aqui, quando o secretário leu 31, é 3.190. Do 45 está em discussão. Esse projeto, senhor presidente, se me permite, é com muito louvor que a gente volta esse projeto, uma vez que isso refere-se à devolução do orçamento da Câmara, graças à economia que esse mandato nós iniciamos na minha presidência em 2009 e tivemos a sorte, a responsabilidade de todos os presidentes que me sucedeu, continuou com este princípio, com esta preocupação de ter muito zelo e muito compromisso com o dinheiro público. Portanto, isto é uma da devolução, mais uma que nós estamos fazendo, que é no valor de R$100 mil, e esse projeto visa adequar as dotações orçamentárias para acomodar essa devolução. O projeto está em primeira votação. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Paulão. A favor. Vereador Vilmar. Favorável. Vereador Dalvo. A favor do projeto. Vereador Zeneca. Favorável. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 voto contra. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei 046 de 2012, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, emitem o seguinte parecer: o referido projeto se faz jus e necessário, visto que a proposta atende-se às necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. Consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012, assinado por todos os membros das duas comissões. O projeto de lei está em primeira discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em primeira votação. Vereador Dalvo. Sou a favor do projeto. Vereador Zeneca. Vereadora Marlene. A favor do projeto. Vereador Pedro César. Favorável. Vereador Eduardo Zizo. A favor do projeto. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Paulão. Pela aprovação. Vereador Vilmar. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 voto contra. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura dos projetos de leis de resolução que concede o título de honra ao mérito ao senhor Silvio da Cunha, de autoria do vereador Vilmar Arantes Júnior, e também do projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Geraldo Peixoto. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
sobre os projetos de resolução que concede o título de honra ao mérito ao senhor Silvio da Cunha e concede o título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Peixoto. A comissão, após analisar os respectivos projetos, emite o seguinte parecer: somos favoráveis aos projetos de resolução acima citados, visto que os agraciados são merecedores do referido título. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. O projeto está em discussão. Se o vereador que ora apresenta os nomes quiser manifestar, é os projetos de cidadão honorário e de honra ao mérito. Boa noite a todos os ouvintes. O que eu tenho a dizer é que eu concede ao título de honra ao mérito ao senhor Silvio da Cunha, todo mundo sabe, né, que é o Silvio da Casa do Consultor, e concede o título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Peixoto, né, que hoje é das pessoas mais velhas da nossa cidade de Arcos. Eu indiquei esses nomes, porque esses nomes não foram indicados em câmaras anteriores, e eu acho que são pessoas de um caráter muito grande da nossa cidade e são muito merecedores desse título. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, imprensa, povo de Arcos. Antes de mais nada, sinto-me na obrigação de parabenizar o vereador Vilmar Arantes pela escolha dos seus homenageados. Trata-se de duas pessoas de caráter ilibado, pessoas estas que contribuiu e muito para o engrandecimento e desenvolvimento da nossa cidade. Geraldo Peixoto foi funcionário da nossa prefeitura e dedicou-se a sua vida ao trabalho, à criação de sua família, e é com muito orgulho que voto este título indicado pelo senhor vereador Vilmar Arantes, destinado ao senhor Geraldo Peixoto. Outro cidadão que Vossa Excelência indica para ser homenageado, o senhor Silvio da Cunha, um dos precursores no comércio de materiais de construção aqui em Arcos. Criou-se toda a sua família junto ao comércio, dedicando ao povo de Arcos, razão esta que a gente acredita que com isso ele trouxe uma colaboração enorme ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, é com louvor que eu voto favorável a estas indicações e parabéns, o vereador, pela indicação. Palavra o vereador Eduardo Zizo. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa presente, plateia presente, eu também não poderia parabenizar o vereador Vilmar pela indicação que ele fez, o senhor Silvio, o senhor Geraldo Peixoto. Você está de parabéns, Vilmar, por ter lembrado de duas famílias, talvez duas famílias sendo uma das maiores que Arcos, né, tem. E está de parabéns, muito mesmo. Já sou favorável desde já. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Dalvo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, visitantes, também gostaria de deixar aqui registrado, Vilmar, essa alegria de compartilhar com você, estar votando antecipado aí, é claro, é secreto, mas de parabenizar você por essas duas indicações. Seu Silvio da Cunha, né? Esse grande, como diz o Pedro César, grande comerciante, exemplar para a nossa cidade, e o seu Geraldo Peixoto, né? Um ex-funcionário público, uma pessoa que está caminhando para a casa dos 101 anos de idade, e uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cultura, na banda de música, e até hoje está aí esse cidadão servindo de exemplo para todos nós. De antecipado, eu parabenizo você e fico muito feliz de estar participando na votação desse projeto. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Marlene. Companheiros, senhoras e senhores, vereadores recém-eleitos, imprensa, é uma alegria muito grande participar deste pleito e votar em duas pessoas que foram um dos precursores da criação do nosso município. Te parabenizo pela sua sensibilidade, companheiro Vilmar, e deixo aqui o meu voto antecipado, votando primeiramente no senhor Geraldo Peixoto, que realmente é um dos nossos ícones da nossa cultura. O senhor Geraldo Peixoto representa para nós hoje, talvez, a maior pessoa de expressão do nosso município. Ele vivenciou a história, ele participou da nossa história, construiu o nosso município, principalmente na área cultural, criou sua família aqui em Arcos, e hoje serve para todos nós como um exemplo de vida, de fibra. Ainda ontem eu ouvia na igreja, lá no nosso santuário São Judas, e coincidentemente você hoje apresenta esse projeto, essa resolução. Então eu via e imaginava quanta história ele tem para contar. É uma pena que nosso município ainda não tem essa visão crítica de estar registrando, né, os causos dos nossos grandes arcoenses que ainda estão vivos. Então, nós estamos perdendo muita oportunidade de ouvi-lo. Então, parabéns, eu faço com muita honra, participo dessa votação com muita honra. E o senhor Silvio também, como o companheiro Pedro e outros disseram aqui, que foi um dos primeiros investidores que acreditou no potencial da nossa terra. Então, com a grande família fantástica, os filhos, amigos, foram nossos alunos, nossos companheiros. Então, você teve muita sorte das duas indicações. Parabéns, né? E eu participo dessa votação com muito orgulho, tá? É só isso. Então, nós vamos começar a votação. É uma votação secreta. Peço ao vereador Claudinho que venha até a tribuna. Vereador Paulão. Vereador Vilmar. Vereador Lauvo. Vereador Zeneca.
Vereadora Marlene. Vereador Eduardo. Vereador Pedro César. Vereador Jamir. Eu vou convidar aqui na frente os dois vereadores recém-eleitos, Márcio e Vinícius, para fazer a apuração desses votos para nós. Por favor, Marcinho e Vinícius. Os dois projetos foram aprovados por 9 votos favoráveis e 0 voto contra. Quero agradecer aqui a presença do Márcio e do Vinícius. Foi aprovado unânime. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião e peço ficando os senhores vereadores convocados para a terceira reunião extraordinária do dia para votar em segunda votação o projeto número 45 e 46. Peço ao secretário que faça a leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças.
Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa reunião de hoje. A ata das reuniões anteriores será feita na próxima reunião ordinária. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 45, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Com o parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, encaminhamos o projeto para apreciação e discussão. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012, assinado por todos os membros das duas comissões. O projeto de lei está em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em segunda e última votação. Vereador Eduardo. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Paulão. Favorável. Vereador Vilmar. Favorável. Vereador Dalvo. A favor do projeto. Vereador Zaneca. Favorável. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado em segunda e última votação por 8 votos favoráveis e 0 voto contra. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei 046 de 2012, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Autoria do Poder Executivo. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Com o parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o referido projeto, encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2012, assinado por todos os membros das duas comissões. O projeto está em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em segunda e última votação. Vereador Vilmar. Favorável. Vereador Dalvo. A favor. Vereador Zaneca. Favorável. Vereador Paulão. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereadora Marlene. Vereador Pedro César. Favorável. Vereador Eduardo Ziza. Pela aprovação. O projeto de lei foi aprovado em segunda e última votação por 8 votos favoráveis e 0 voto contra. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada nossa reunião.